Quando ele fala América, ele fala da América Latina mesmo. A América é como se fosse o início do mundo. O início do mundo para John Locke é o estado de natureza, em que o mais forte prevalece. Então, para John Locke, todos os latino-americanos estavam em estado de natureza, eram selvagens e que, portanto, precisavam ser civilizados. E a guerra se justificava por isso, porque se estava difundindo os valores universais e também, ao mesmo tempo, civilizando os bárbaros. Então, é preciso fazer uma crítica dessa modernidade, que ela não é só liberdade, é uma liberdade muito reducionista, que exclui negros, mulheres, índios, e ao mesmo tempo mostrar que por trás dessa modernidade há uma grande colonialidade do poder, que é a ideia de raça. Agora vejam, essas constituições a que fiz referência, todas elas em nenhum momento contestaram um código que foi editado no século XVII na França, o Código Negro. Esse Código Negro foi incorporado nos Estados Unidos, na colonização espanhola, portuguesa também. O artigo 44 do Código Negro diz que o escravo é coisa móvel. O escravo é coisa móvel. Vejam que poucos autores no Brasil fizeram essa genealogia do direito e mostrar que esse Código Negro foi quem produziu a ideia de raça. O Código Ultramarino, por exemplo, o português, trata o escravo como animal. Todos esses elementos que eu estou colocando aqui parecem distantes, mas eles estão incrustados na nossa história. Por isso que Quijano diferencia colonialismo de colonialidade de poder. O colonialismo acabou, mas a colonialidade do poder permanece. E o que é que isso tem a ver com segurança pública? Esse é o primeiro ponto. O racismo, ele não é apenas uma ideologia, porque a ideologia ela está no plano do ideário, do imaginário, mas o mais inquietante é que o racismo é um mecanismo de biopolítica. Está falando ali com o Everton, né? Um mecanismo de biopolítica, ou seja, um mecanismo de controle das populações. E aí eu vou, como marxista ortodoxo, não no sentido de, ortodoxo no sentido de Lukács, ou seja, de não abdicar do método dialético. Então, o marxista ortodoxo é aquele que segue o método dialético e a dialética é movimento, é aprendizado constante com a realidade. Por isso que eu gosto muito de uma frase de Sartre, que é a minha divisa humana, é pensar contra si mesmo. Quem é incapaz de pensar contra si mesmo não cresce. E o Marx, no Capital, o segundo tomo do Capital, eu vou bem reduzir, é um livro sobre o desemprego. É um livro sobre o desemprego. Esse texto é um livro sobre o desemprego. E Marx percebe que o desemprego é estrutural. O desemprego não é um mero acidente nesse modo de produção. Ele é da estrutura. E ele cria um conceito que é da superpopulação relativa. Essa superpopulação relativa, que alguns chamam exército industrial de reserva, é aquela população que ele chama a superpopulação relativa fluente, que é aquela que se emprega, depois se desemprega, tem aquela estagnada que não sai, né, do desemprego, e ele fala também do pauperismo. E, inclusive, o Dúcio disse que Marx não tratou dos pobres. Dúcio é um grande leitor de Marx, passou 10 anos estudando Marx, mas nesse ponto eu acho que ele se equivocou. Então, essa superpopulação relativa no Brasil tem cor. E como fazer essa gestão, como se gere essa superpopulação relativa no Brasil através do racismo e do sistema penal. O sistema penal não pode ser confundido com a lei penal, aqui eu uso o Zaffaroni que faz essa diferença. O sistema penal não funciona conforme a lei penal. Por mais miseráveis que as leis brasileiras sejam, elas não permitem esse uso abusivo, por exemplo, como o professor Romulo tratou aqui, da prisão preventiva. Nas minhas pesquisas sobre linguística, eu falo que um dos mecanismos mais usados de controle
criar normas com rarefação discursiva, permitindo que o intérprete se aproprie do sentido e atribua o sentido que lhe interessa, né? Eu chamo isso apropriação privada da linguagem. Então, esse racismo que o próprio direito legitimou, ele cria uma grande contradição. Se a gente for pegar a nossa Constituição, ela fala, por exemplo, da igualdade formal. Igualdade formal, igualdade perante a lei, não obstante, nós temos no cotidiano práticas diuturnas constantes de segregação e práticas racistas. Essa é uma grande contradição que se verifica e aí entra um ponto central, é de que a lei no Brasil e as constituições, elas são abstrações tanto para as elites. É por isso que eu critico muito, eu não gosto muito desse termo Estado pós-democrático, porque no Brasil as elites sempre tiveram um domínio que foi bruto, nu e cru, independentemente de lei e de Constituição. A Constituição pode até ter um sentido legitimador na Europa, de justificação das relações de poder, mas no Brasil nunca teve. As elites sempre governaram sem Constituição. O professor Romo estava falando, eu lembrei ali, em 1871, por exemplo, o Joaquim Nabuco editou um texto dizendo que a escravidão no Brasil já era ilegal. Por quê? Porque, segundo ele, todos os negros que estavam ali foram nascidos já sob a lei do ventre livre e que, portanto, eram livres. E ele deixa bem claro que, durante muito tempo, a escravidão foi ilegal no Brasil. Então, e tem até um memorando, no livro dele tem uma nota de rodapé, que eu gosto muito de citar esse exemplo, que é o exemplo da disfarçatez humana. A Assembleia Provincial, o Brasil era um império, era um Estado unitário, a Assembleia Provincial de Minas e da Bahia mandaram um memorando para o Congresso, e aí mostra, esse é o protótipo da elite brasileira. Dizia o seguinte: é ruim para a República descumprir a lei. Então, nós estamos em vias de descumprir a lei do ventre livre, então é melhor revogar. Vejam como é a disfarçatez das elites. É ruim para a República descumprir a lei. Nós vamos descumprir, então revoga. Então, esse tipo a gente tem a gente vive muito ilusões constitucionais no Brasil. E, voltando a esse ponto, quando existe esse racismo que é estrutural, que não é apenas uma ideologia, ele está no plano do inconsciente, né? Por exemplo, outro dia eu estava assistindo televisão e aí teve um furto e a proprietária do estabelecimento disse: não, mas ele não tinha cara de ladrão. E aí a gente vê que se cria uma figura fantasmática do criminoso a partir de estereótipos produzidos com critérios racistas. Na última vez que eu estive aqui, até para o lançamento do livro, eu descobri um texto de Lombroso, estava falando até para as meninas, Juliana. Lombroso fez o estudo das mulheres coloniais para justificar justamente a sua criminologia. Então, recentemente li um texto também de Elsa Dorne, que ela fala que a ideia de mãe é concebida a partir de critérios eurocêntricos e em contradição com as mulheres coloniais. Ou seja, a própria ideia de raça e de nação tem um conteúdo racista e sexista. Então nós precisamos aprofundar esses estudos, é importante a gente iniciar esses estudos, abandonar esse eurocentrismo que impede a gente de compreender a nossa realidade. Se a gente ficar na ciência política eurocêntrica, que acredita em John Locke, né, na ideia de limites à lei, quando na verdade nós temos uma estrutura que nunca funcionou conforme a lei, que sempre se baseou na apropriação privada da linguagem, que funciona como um instrumento de controle das populações, porque no Brasil nós nunca fazemos mudanças radicais na estrutura econômica e social. Então, como gerir essa população? O sistema penal é que funciona como esse elemento de controle dos corpos. Porque se essa população não produz mais valia, se ela não está inserida na lógica
da produção de mais-valia, ela precisa ser controlada. E aí o horizonte se apresenta sombrio, e eu tenho lido muito o Mbembe, que é a necropolítica.